Bem-vindas, bem-vindos ao Política nas Redes. No episódio de hoje, corrupção como bandeira política. Tem sido cada vez mais comum no Brasil se usar o combate à corrupção como bandeira política. Isso vem da época de Jânio Quadros, o homem da vassoura, né? Mas teve muita força também sempre durante a Nova República. E também nesse primeiro governo, que talvez seja fora da Nova República, numa nova fase, né? Os historiadores aí à frente vão ver se esse é o último governo da Nova República ou é o primeiro de uma próxima fase, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Há algo de profundamente impróprio em se colocar corrupção como bandeira de governo. Vamos conversar sobre isso rapidinho, tá, gente? Mas eu queria explorar com vocês alguns questionamentos que a gente tem hoje. Primeira coisa, o que é corrupção? Porque as pessoas falam muito de corrupção, mas é um pouco como lei do impedimento. Quase ninguém entende o que é, né? Em geral, as pessoas confundem corrupção com os crimes de corrupção. Vamos trabalhar isso, né? Depois, a corrupção como assim uma invasão do aparelho estatal. O aparelhamento pode ser o desmonte do aparelho, né? Depois vamos explorar a questão de como o combate à corrupção se tornou uma bandeira política, né? E aí, enfim, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita. E por que isso está nos extremos da política, né? Mais uma questãozinha. Claro que a gente vai falar disso, a gente vai precisar entender o que é a esquerda política, o que é a direita política, né? O que caracteriza uma bandeira política como sendo de extrema esquerda ou de extrema direita, mas o que caracteriza, antes de mais nada, como sendo extremo, tá? Vamos trabalhar ainda a questão de qual é a diferença entre reforma e desmonte do Estado, né? E o que realmente um governante pode fazer para ampliar o combate à corrupção, se é que tem algo que o governante pode fazer. Cremos que sim, né? E vamos trabalhar esse tema juntos na live de hoje. Mas temos que falar sempre do fato da semana. Claro, essa é uma semana em que o tema corrupção tem aparecido por causa da Covaxin, né? E do contrato bilionário da Covaxin, em que uma dose de Covaxin vale mais ou menos o preço de umas 9 doses da Pfizer, né? Vejam que eu consegui falar o P de Pfizer. Pfizer, né? E essa é uma questão assim séria, porque se falou, Narciso, durante muito tempo, né, que esse era um governo. Sim, somos fascistas sim, porém de mãos limpas. Quer dizer, sempre foi um chavão desse governo dizer que não era corrupto, né? Eu arrisco a dizer que qualquer governo que entrar no poder no Brasil vai lidar com corrupção, porque ela está no Estado, ela não está necessariamente nos governos. Alguém pode chegar com a chapa limpíssima, com tudo limpinho, e quando se instalar no Estado vai ser contaminado. É mais ou menos como um vírus. A corrupção é endêmica do Estado brasileiro, tá? Mas também o combate à corrupção deveria ser uma política de Estado, não de governo. Vamos trabalhar essas questões devagarzinho, mas, Narciso, vamos lá, semana, faz um resumo pra gente de tudo que está acontecendo. A semana, o ponto mais crucial do debate político da semana é a questão da Covaxin. Uma compra de uma vacina indiana. Essa vacina indiana ainda é meio que aprovada a toque de caixas na Anvisa, e essa vacina ela foi comprada enquanto a CPI estava investigando o porquê da negativa da compra da Pfizer, estava se evoluindo rapidamente para comprar essa vacina indiana, que ainda não é uma vacina mundialmente conhecida. E por um valor 9 vezes mais, é o que está sendo dito no noticiário, 9 vezes mais do que a própria Pfizer. Ou seja, se rejeita a Pfizer no primeiro momento e se a toque de caixa se quer comprar a Covaxin. Então isso foi o debate da semana, não é? E num momento no interior de São Paulo, eu creio, o presidente estava junto com a deputada Carla Zambelli. Quando foi perguntado sobre isso, ele mandou a jornalista calar a boca. A jornalista estava perguntando e ele disse cala a boca. E porque estava sendo questionado sobre a questão sobre a máscara, o uso da máscara. E ela perguntando sobre a vacina e a questão da máscara. E quando ele disse cale a boca, que foi para cima da jornalista, a deputada Carla Zambelli tirou a máscara dela, que estava de máscara. Desde ele tirou a máscara dele também, né? Não, ele já estava sem máscara. E aí a jornalista questionou a respeito da Covaxin e a respeito da máscara. Mas ele tirou a máscara ao falar com a jornalista, ele estava de máscara. Sim,
Aí, quando ele foi para cima da jornalista, a deputada tirou a máscara dela, que não era a intenção dela tirar. Nota de rodapé, foram 3 desmascarados. O próprio Bolsonaro, porque tirou a máscara, a Zambelli, porque tirou a própria máscara, mas também a Rede Globo, tá? Falaram, a afiliada da Globo estava falando que o Bolsonaro teria chegado ao evento sem máscara. E depois se mostrou por vídeo que ele tinha chegado ao evento com máscara. Né? E aí, quando ele foi debater com a jornalista, ele atacou a Rede Globo e a CNN, e dizendo que eram duas empresas que atentavam contra a família brasileira. E foi mesmo para cima. O interessante, e que esse corte é importante fazer, é o corte de gênero. E eu não quero falar aqui de política de gênero. Eu quero falar aqui da propensão que o presidente tem em mandar calar a boca quando é jornalista mulher. Olha, mas essa não é só do presidente, não. Aliás, 2 episódios atrás eu estava comentando como, se a gente fizer um estudo sério da CPI, os senadores atropelam as senadoras o tempo todo. O man-interrupting é uma prática da CPI. Então a gente precisa olhar isso na política brasileira, tá? É cada um atravessando o outro. A quantidade de atravessar, né? Quando uma mulher começa a falar, vem algum marmanjo e atropela. Isso é comum, Narciso, tá? Isso virou o dia a dia da política brasileira. Toda vez que uma mulher fala, ela é interrompida. Foi assim com a doutora Yamaguchi, né? Foi doutora assim. Nise Yamaguchi. A Nise Yamaguchi foi assim com ela. Ela foi atropelada pelos homens. Então, assim, é como se quisesse alijar as mulheres de proeminência política ou de proeminência em algum momento da política, alijar da fala. E a jornalista ali, naquele momento, era a proeminência. Era a pessoa que estava questionando ao presidente da República, em nome de uma emissora de TV, a respeito de 2 temas que eram relevantes para a emissora de TV, como numa perspectiva de informação, questionando sobre a máscara e questionando sobre a Covaxin. E aí ele terminou de retirar a máscara e foi para cima da jornalista dizendo cale a boca. A Rede Globo e a CNN são emissoras que atentam contra, não foi nessa palavra, mas foi nesse sentido, que atentam contra a família brasileira. E isso deixou, assim, o grupo de apoiamento mais radical ao governo Bolsonaro, deixou eles, assim, em êxtase, porque ele falou do tema que essas pessoas gostam de ouvir. Ataque à família brasileira. Vocês atacam a família brasileira. Vale lembrar que o presidente da República está no 4º casamento. Pois é uma coisa assim inacreditável da política brasileira que alguém que está no 4º casamento e se diz católico se apresente como conservador. Alguém que está no 4º casamento se diz católico e frequenta igrejas evangélicas. Quer dizer, coerência não é muito forte, né? O que seria até bom num político, o político não pode ser o ser mais coerente de todos, porque o político lida todo dia com o tal do consenso político, tá, gente? Muitas vezes as pessoas acusam os políticos de desonestidade porque eles transigiram, né? E as pessoas agem no dia a dia em cima de princípios. Os políticos são eleitos por princípios, eles não podem se afastar demais deles, mas se eles não transigirem, né, fazer a tal da cessão ética para construir o consenso político, ou seja, abrir mão de pontos que para ele eram importantes até para a eleição, né, para poder construir o tal do consenso mínimo possível, né, resolver o que está todo mundo de acordo e deixar o que tem que ser votado para ser votado, né, é um péssimo político se ele não conseguir fazer isso. Mas tema da semana, falando em mulher e política, a ex-esposa do ex-ministro da Saúde, Pazuello, ela pediu para declarar-se, para fazer declaração à CPI. Ela apresentou um requerimento, um ofício, um requerimento pessoal, pedindo, porque ela disse que tinha informações importantes para a CPI. E vejam, a CPI está avaliando se vai ouvi-la ou não. Então, gerou-se um tema na CPI se iria ouvir a ex-esposa do ex-ministro Pazuello, se iria ouvir ou não. Então, isso passou a ser um tema também da semana. E a outra semana é a presença das mulheres na CPI nessa última semana, né? Não é um tema assim tão, vamos dizer assim, de vulto da ordem do dia, mas é de se destacar a presença da senadora Soraya Tronic na fala que ela fez
e da senadora Leila, na fala que elas fizeram, inclusive a senadora Simone Tebet dirigindo os trabalhos da CPI em um dado momento ali durante essa semana. Esse é um momento estranho, porque a senadora não é membro oficial da comissão. Estou falando da senadora Simone. E ela preside os trabalhos. Quer dizer, há uma afirmação, né, do Grupo dos 7 de que todo o apoio será dado às mulheres. Né? E o grupo do governo teria, né, se a gente pensa o governo começando, tanto a Simone Tebet quanto a Soraya Tronic seriam extremamente governistas. A Soraya Tronic é vice-líder de governo no Senado, tá? E ela se afastou. Veja, a fala da Soraya foi muito marcante, porque ela defendeu o governo atual, digamos assim, defendeu a conformação atual do governo, defendeu o atual ministro da Saúde e se afastou severamente da política do divulgar que certas substâncias com receitinha de bolo, como ela falou, essa receita de bolo é perigosa, que é a receita de bolo da ivermectina com a cloroquina, tá? Basicamente, né? Com muito apelo à automedicação. Aliás, eu estava num grupo desses de ex-amigos do colégio e uma médica compartilhou um incentivo à automedicação. Eu fiz, peraí, mas você não quer que eles se consultem com você primeiro? Não é questão de autonomia médica? E aí ela, não, fala comigo só sobre procedimento, porque a dose, tá tudo sabido. Ou seja, a política no Brasil chegou num tal ponto que a classe médica está recomendando automedicação. É mais ou menos como se os advogados abrissem mão de participar dos procedimentos no fórum, tá? É muito sério isso, né? Os médicos já foram totalmente petistas, né? Ou grandemente petistas, eles agora estão grandemente bolsonaristas. A classe médica, no final das contas, é uma classe que tem um certo peso na política e os partidos sabem disso. Os médicos são populares com as pessoas. Né? Os médicos tiram a dor. Os médicos tiram a dor. É essa visão que o popular tem disso. Curam, salvam. Então o médico é o bonzinho. Né? Ele é reconhecido como bom. Né? E, enfim, por causa disso se busca a classe média. E a classe médica, desculpa. E a classe médica hoje está muito, né? Percebida, eu não estou falando que ela é como um todo, mas ela é percebida na esfera pública como próxima do governo Bolsonaro, com a exceção, né, clara do ministro Mandetta né, e de alguns assessores que marcaram, estamos saindo como médicos porque o que vai ficar para aí não é para médicos. Né? E aí veja, o próprio ministro Taixe passa pouco tempo, né? E aí inventam depois do Pazuello, o Pazuello passa um tempo e conseguem achar um novo médico que chega com uma retórica muito interessante. Mas eu queria voltar para o tema da corrupção, porque senão a gente não fala disso, né? E exatamente essa questão, quando a gente fala da Covaxin. Uhum. Nós discutimos em episódios anteriores a respeito do Pazuello. Para que o Pazuello iria para aquele cargo? Um general na ativa que iria para um cargo que não poderia desobedecer o presidente porque estava na ativa. E a Covaxin pode dar uma indicação. Essa questão da Covaxin pode dar uma indicação. Por que não seria um médico? Por que não teria sido um médico desses de carreira ou um médico proeminente? E vários médicos foram consultados. Alguns aceitaram e não vingou, mas o Pazuello desenvolveu bem essa questão e foi muito aplaudida. Saiu em alta conta do próprio presidente Bolsonaro e aí surge essa questão da Covaxin. Os fatos vão dizer se ele estava lá para que isso fosse possível de ser feito ou se... Porque ele foi lá como um homem da logística e rejeitou a Pfizer. E depois as coisas são rapidamente feitas para que a Covaxin seja comprada. Então, é isso que está sendo debatido. Não estamos aqui julgando nem determinando que esse é um fato juridicamente ajustado, mas estamos aqui reproduzindo aquilo que está na imprensa, aquilo que está sendo dito por aí. E nós vamos ver, ao longo desse tempo, o que esses fatos vão realmente trazer de verdade. Eu acho que a grande marca é que, sim, o governo perdeu um elemento discursivo, mas que compõe a narrativa. Quando a gente fala de narrativa, tá, gente? A gente tá falando do quadro. Deixa eu dar uma explicação para vocês. O que aconteceu com o Pedrinho, o Narizinho, no episódio do Pica-Pau Amarelo é discurso. Mas
os condicionantes ao que pode acontecer com Pedrinho e Narizinho, porque eles são personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, compreendam? Isso é a condição narrativa, é o espaço narrativo, tá? Então a condição narrativa, o espaço narrativo, a gente está falando de possibilidades de se falar. E na condução disso, do seu espaço narrativo, né, o governo sempre marcou, nós somos os limpos, né? Nós não lidamos com corrupção. E o governo tenta resgatar isso, acho que é até inteligente, quando o presidente Bolsonaro diz, olha, não foi comprada nenhuma dose, né? Só que essa é uma defesa meio pela metade. Não se chegou a comprar por um acaso, porque a Anvisa não liberou, mas estava preparado o dinheiro, separado para isso, com liberação para gasto. Com empenho. Que é o chamado empenho. Mas para que a pessoa lá em casa entenda, o empenho é quando separa um dinheiro que ele vai pagar um contrato específico, ele não pode ser usado para mais nada, e ele está separado só para aquela destinação. Só pode ser duas coisas com ele. Ser usado para pagar o contrato ou não ser usado para pagar o contrato. O contrato estava assinado, o dinheiro estava separado, né? É mais ou menos como aquele esposo que é pego pela esposa na entrada do motel e fala, mas eu não fiz nada. Nem entrei no... Ele só estava para entrar no motel com a outra. Mas né? nem entrou. Aliás, para falar de outra, eu preciso falar do caso da ex-mulher do ex-ministro. Sim. A gente hoje foi a Goiás, né? Mas nem lá eu vi alguém que fosse tão ex, naquela música sertaneja toda, nem lá eu consegui ouvir alguém que fosse tão ex assim, a ex-mulher do ex-ministro. Ela é muito ex. Agora, veja onde que a credibilidade dela se foi. Ela publicou, antes de qualquer depoimento, uma foto dela com uma insígnia, Mulheres contra Bolsonaro. Essa é uma testemunha pouquíssimo válida. Gente, vamos lá. Quem vai testemunhar numa CPI não pode ser percebido como um agente político, porque senão a fala dessa pessoa vai ser interpretada não como de testemunha, mas de agente político, né? E aí ela passa a ser somente a ex-mulher furiosa. Ela saiu da condição de Tereza Collor da vez, voltando para a história da conversa sobre política e corrupção. Perdeu a credibilidade. Perdeu. Porque a Tereza Collor tinha tanta credibilidade que foi chamada até para fazer propaganda de comida na TV, lembra disso? Sim, e que hoje ela continua com a mesma credibilidade. Escrevendo livros, fazendo aquilo que ela sempre fez no nível de não... Falaram que ela era uma dondoquinha e etc., mas ela continua. Tereza Collor continua na High Society e de uma maneira serena. Manteve a credibilidade. Porque ela não foi defender um partidarismo político. Essa ex do ex, ela simplesmente, ela disse, ela entrou numa campanha anti-bolsonarista. E a campanha anti-bolsonarista tira a credibilidade dela falar alguma coisa que seja legítimo, que seja desprovido, que seja separado da vontade dela de atacar o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Então, mas vamos tentar agora, feito o resumo da semana, vamos passar para tentar deslindar a compreensão do que é corrupção. O que é corrupção? As pessoas confundem muito corrupção com o que a gente, advogado, chama de tipos penais da corrupção, que são a corrupção ativa, a corrupção passiva, tá? A corrupção ativa é praticada por aquela pessoa que dá um dinheiro para ter uma vantagem. E a corrupção passiva é praticada por aquele agente público, que pode ser um servidor público de carreira ou não, mas é aquele agente público, né? Por exemplo, o mesário no dia da eleição, ele pode ser sujeito do crime de corrupção passiva. É aquele que recebeu o dinheiro. Mas tá? isso é o tipo penal. Isso é o tipo penal. O nome ativo e passivo talvez hoje já não seja o mais correto, porque muitas vezes essa pessoa que recebe pagamento hoje, ela não foi comprada, ela se vendeu. Ela forçou a barra e alguém cedeu e pagou. Tá? Tipo assim, aqui só sai se vier dessa forma. Exato. Então aí que se vir o mudou dinheiro o que é na frente. ativo e passivo, na verdade, mas continua na lei escrito daquele jeito. Vamos lá, gente. A corrupção não é só isso, isso é somente o crime de corrupção ativa e o crime de corrupção passiva, tá? Vamos lá. A corrupção é a corrupção do próprio sistema. Quando o sistema é corrompido. Lembra quando o arquivo no computador é corrompido e ninguém mais consegue ler? Ele para de funcionar? Então, a corrupção é a corrupção do sistema. Nós precisamos entender que a regulação social tem vários sistemas, mas eu vou colocar aqui 3 básicos, tá? O sistema político, que é esse sistema de constituição e eleições, né? Congresso Nacional funcionando, Presidência da República funcionando, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa, Câmaras Vereadores funcionando, prefeitos e governadores funcionando. Esse é o sistema político, perfeito? Como é que o sistema político deve agir? Com base em pressões sociais, em vontades que caracterizam bandeiras,
né? Na representação de anseios. Tem um outro sistema, que é o sistema de contratos. Quando alguém quer comprar uma coisa e alguém quer vender uma coisa, as pessoas se encontram, trocam dinheiro por coisa, e isso é a base dos contratos, né? Quando você entra num transporte de aplicativo, você celebrou um contrato online, mas aquilo é um contrato. Uhum. Não importa para aquela pessoa que está te transportando, nem pode importar, se você dali vai para uma negociação política. Ou se você vai para uma igreja, ou se você vai para uma festa. Ela vai te transportar porque você está pagando. Essa é a lógica do mundo dos contratos. Você está pagando e você vai ser transportado. Tantos dinheiros por um serviço ou por um produto. Isso. Acabou. Se alguém colocar política para dentro dos contratos, ou seja, olha, eu estou indo aqui para o evento do partido, me dá um desconto porque você é do mesmo partido que eu. Isso é uma corrupção do sistema de contratos. Percebem? Outro exemplo, eu estou fazendo política. Aí alguém vem com dinheiro, põe o dinheiro na mesa e pesa mais o interesse por causa do dinheiro do que por causa do interesse político. Ele corrompeu o sistema político. Tipo, vote em mim que eu lhe dou um dinheiro. Isso. E aí não é mais política a conversa virou econômica. Entendeu? Toda vez que alguém faz uma coisa econômica no mundo da política ou faz uma coisa política no mundo da economia, você corrompeu os sistemas. Tem um sistema que fica no meio entre economia e política, que é o sistema jurídico. O sistema jurídico, ele é centrado na lei, mas ele olha para a Constituição como a maior das leis, e ele olha para o contrato como uma consequência de possibilidade das leis. As pessoas podem contratar porque as leis existem, né? Permitem os contratos que são ilegais não são reconhecidos como contratos válidos. Então o direito está ali para separar, para fazer uma membrana entre economia e política. É por isso que cabe ao direito punir a corrupção, tá? Porque o direito também, sem política e economia bem definidos, ele não tem muita função de ser. Porque a função do direito é articular tensões contratuais, né? Tensões do mundo do contrato, via pressionar o judiciário, né? Para que a interpretação da lei mude. E a mudança da interpretação da lei, paulatinamente, vai gerando a pressão para que se faça uma lei nova, tá? Então, esse é o caminho comum, ordinário, esse deve ser o caminho. Pressiona pelo judiciário, o judiciário vai mudando, a lei vai ficando desgastada, até a hora que o Congresso Nacional acaba por fazer uma nova lei e vai à sanção presidencial e o presidente sanciona a lei. Estou falando do caminho comum, simples, tá? Quando se faz ação da política na economia ou da economia na política sem passar pelo direito, o que está acontecendo é corrupção. Sem passar por uma legalidade. Exato. Não só pelo direito, no sentido, para as pessoas entenderem, não é no sentido de passar pelo judiciário. É passar pelo crivo de uma lei que legitime, que traga a legitimação, e essa legitimação é adquirida no Congresso Nacional, que transforma aquela vontade numa lei. Então, essa lei, ela legitima aquele posicionamento contratual ou político. E tem um terceiro fator, Léo, que eu queria trazer sobre a corrupção, é a corrupção das relações sociais. Sim. Onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. Você tem, você está numa via que tem um semáforo vermelho para você parar. Óbvio, essa é a lei e esse é o sistema que está assim estabelecendo. Aí você diz, nesse semáforo não tem radar, eu vou passar. Isso é uma corrupção das relações sociais. Por quê? Porque um semáforo vermelho, é um exemplo bom, porque um semáforo vermelho, ele é um direito do outro passar e um dever daquele que chegou ao vermelho parar. Quando você diz, não tem radar, eu vou passar, você está ferindo o direito daquele que teria o direito de passar. Porque você tem o dever neste momento de parar. E isso é uma corrupção do sistema das relações sociais ali das pessoas. E esse é um exemplo que deveria parecer simples, tá? Parar no sinal vermelho. Acontece que no Brasil o Estado colabora para que a corrupção se instale, porque o Estado é tão corrompido, que ele colabora. Por exemplo, deixar a violência, como a esquerda fez, há um pedaço da esquerda chamado esquerda gramsciana, tá, gente? A esquerda gramsciana interpreta que o crime é parte natural e desejável até do desequilíbrio social. Então houve uma opção por deixar a criminalidade crescer. Mas uma opção política por deixar a criminalidade crescer. Eu não diria que é crescer. É deixar que as próprias relações sociais e políticas e estabeleçam um equilíbrio. Sim, mas aí o Estado se abstém, finge que não tem código penal
finge que não tem polícia. Aliás, isso marcou a presença da esquerda desde a Assembleia Nacional Constituinte. Né? É verdade. O Narciso estava lá e você pode falar, Narciso, tinha a esquerda presente em qualquer comissão sobre segurança pública? Eu fiz um estudo quando eu trabalhei no Senado, não estava lá exatamente na Assembleia Nacional Constituinte porque eu era um menino. Tá mentindo a idade, viu, gente? Eu participei de um movimento, eu tinha 15 anos e eu participei de um movimento, era um movimento que dizia assim, eu quero lutar, mas não com essa farda. Que eu defendi, a gente defendia, era da juventude que defendia o serviço militar não obrigatório. Que isso ficasse na Constituição. Razões de juventude, não razões políticas. Talvez hoje eu não defendesse assim, mas vamos lá. Mas quando eu trabalhei no Senado, eu fiquei por 6 anos no Senado, eu fui buscar lá nas comissões da Constituinte quem eram os deputados que participavam das comissões que falavam de Exército, Marinha e Aeronáutica e que falavam de polícias militares. Vejam, eram todos dos grupos de centro-direita. Não tinha esse pessoal, grandes nomes da esquerda, nós tínhamos naquela Assembleia Nacional Constituinte, e eles se concentraram no debate do mundo sindical, no debate do redesenho do Estado, no debate da questão dos direitos fundamentais. Eu até entendo. Por quê? Porque eles teriam que jogar muita força para aprovarem aquelas políticas. E aí esvaziaram as comissões que tratavam sobre polícia militar, que tratavam sobre segurança pública de um todo. E aí, um problema real que, num período militar, tinha dentro das delegacias, que era a tortura como forma de investigação policial, a questão dos direitos humanos dos policiais. Esse tema é polêmico. A questão do sistema de polícias militar subordinado ao Exército. Isso não foi debatido. Não sei, talvez não tinha maturidade política para isso. Hoje, nós estamos vendo aí, e tivemos eventos de aquartelamento lá no passado, lá na década de... final da década de 90, 98, 99, pelo Brasil afora, Bahia, Alagoas. Alagoas teve um momento que precisou o Exército, porque a polícia militar estava contra os parlamentares. E tinha tanques de guerra circulando na frente da Assembleia Legislativa para proteger os deputados. Isso aconteceu em 97. Então, nós estamos falando nesse período aí pós-constituinte, e eles não trataram bem dessa questão na Assembleia Nacional Constituinte, e nós estamos sofrendo desse problema até hoje. Na Bahia também, né, mais ou menos pela mesma época, tem aquelas greves em sucessão da Bahia, que acabam, né, desgastando o governo do então, né, governador Antônio Carlos Magalhães e do seu sucessor, que era o Paulo Souto, né, a tal ponto que 15 dias antes da eleição, né, que seria uma provável reeleição do Paulo Souto, né, tinha um candidato do PT chamado Jacques Wagner, e ele vinha sempre lá abaixo. Com 15 dias, que foi quando a lei da época proibia a pesquisa, né? E só poderia depois a boca de urna, mudou totalmente o quadro, né? E aí, não é que o Jacques Wagner ganhou a eleição, é que o Paulo Souto perdeu a eleição no colo do Jacques Wagner, mas muito por causa desse movimento das PMs. Sim. Essa coisa das PMs, das polícias militares, né? Que é um problema de Constituinte, a Constituinte não resolveu isso. Né? Lembro que antes da Constituição de 88, falando antes da Constituição de 64, com a 67, né, com a emenda de 67. A emenda número 1. A emenda número 1, né, e aí vem 69, aquela coisa toda. Né? Antes desse período, a Constituição de 46, né, eu me lembro que quando houve o golpe, né, isso é de estudar, de viver em Pernambuco, né, quando houve o golpe, né, o movimento de 64, a PM resistiu em Pernambuco para defender o governador a quem ela era fiel. E houve troca de tiro naquela Praça da República. No Rio Grande do Sul também. Né? Então, percebam que a PM é um órgão militar a serviço do governo do Estado. Ela tem que ter fidelidade ao governador. Quando houve a militarização do Executivo Nacional, se deslocou a PM para ter fidelidade ao presidente da República, porque no final das contas é isso.
Força Auxiliar do Exército. Se ela é uma força auxiliar do Exército, e não é dizer, se o Exército entrar em guerra externa, ele pode convocar a PM. Não se trata disso. Se trata de dizer que mesmo em tempos de paz, a PM nada mais é do que uma força auxiliar do Exército. Se ela é força auxiliar do Exército, o que é que faz que o militar estadual não seja um militar federal? Estou falando aqui de questões previdenciárias, etc. Né? Então a gente tem um problema sério. O PM ficou perdido. E quem foi que se construiu, embora militar federal de origem, como o grande representante dos PMs no Congresso Nacional? O senhor, atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele é quase que um sindicalista de PMs, né? Mas vamos E lá. nisso ele é parecido com o Lula. Ele tem uma origem para-sindical, digamos Mas assim. vamos lá. O governo Bolsonaro, ele se elegeu, e aí vamos ao tema, ele se elegeu num discurso, e não é não é uma narrativa, num discurso de combate à corrupção. Que uma coisa que veio ser chamada depois de morismo, do lavajatismo. Que é uma reedição do Jânio Quadros, que é uma reedição do Cássio Marajá do Sim, Collor, né? mas não só isso, não só isso. O Mussolini foi eleito com um discurso de combate à corrupção. Hitler foi eleito com um discurso de combate à corrupção. Nixon, a Revolução de 17 na então Rússia, tinha um pano de fundo dizendo de que os cossacos eram corruptos e depois trouxeram os cossacos para dentro e que o czarismo era um reino de corruptos. Isso entrou também no debate da esquerda lá em 1917 na Rússia. E parece que é uma exclusividade da extrema-direita falar contra a corrupção, mas não é não. Na extrema-esquerda tem uma frase famosa que é: a corrupção é endêmica ao capitalismo. Veja só, frase de extrema esquerda. A corrupção é endêmica ao capitalismo. O que é que significa dizer isso? Que a extrema esquerda, tanto quanto a extrema direita, tá? Um lado e outro, se colocam como anticorrupção, tá? E aí eu quero tratar das razões disso. Corromper é desmontar as estruturas que separam o sistema político do sistema econômico, centradas na lei, que são as próprias estruturas do Estado. O que eu estou querendo dizer aqui é que corrupção é um problema de Estado e que só política de Estado é capaz de desmontar a corrupção. Mais ou menos assim como eu dissesse para vocês, nenhum presidente pode tentar fazer uma campanha dizendo que não vai mais cobrar imposto nenhum. O presidente pode fazer uma campanha dizendo que vai mandar um projeto de lei para que se adote no Brasil um imposto único. Isso é possível, porque é uma proposta de mudança legislativa. Mas ninguém imagina que um país possa viver sem imposto. Existir imposto é uma condição de Estado, gente, né? Então, alguém pode dizer, por uma campanha, que ele vai fortalecer o fisco, que ele vai fortalecer as estruturas de fiscalização para que, no final das contas, a cobrança de imposto seja mais justa, porque pessoas não vão continuar escapando da fiscalização e sem pagar imposto, né? Normalmente no Brasil, os mais ricos que pagam menos imposto, né? Agora, não dá para fazer uma campanha dizendo que não vai ter mais imposto para ninguém. Isso é fora do comum. Como não dá, não é, para você fazer uma campanha tendo como pressuposto único transparência. Sabe, lembra daqueles... Ou único ou central que seja, né? O central. Lembra daqueles temas? Nossos governos são transparentes. Nós adotamos uma política de transparência. Nós não fazemos corrupção. O PT caiu nesse erro. Quando ele trouxe aquela política, que era uma política interessante, que era a política do orçamento participativo para as cidades que estavam dando certo. Veja, mas estava dando certo no ambiente de um município, de um ambiente pequeno, de um ambiente com baixo orçamento, de um ambiente que, quando eles fizeram uma campanha, um modo petista de governar. E qual era o modo petista de governar? É o modo petista de governar com transparência. Que eles colocavam em algumas cidades, Léo, eles colocavam o orçamento na parede da prefeitura. Eu estou falando isso claramente. No orçamento, em que foi gasto o quê? E eles saíam pintando, botando murais, e colocando isso como a forma correta de governar. Mais do que isso, não só a forma, mas como a plataforma de governo. E deu problema. Não pode ser plataforma de governo uma coisa que é óbvia, uma coisa que é exigido do governante que ele faça. Ele vai se eleger dizendo, eu vou fazer aquilo
aquelas tarefas que a Constituição exige que eu faça. E ele usa isso como se fosse uma coisa excepcional. Esse é aí o problema. E Bolsonaro foi eleito também assim. Sim, essa leitura de que eu não serei corrupto e eu não farei corrupção é assim, meio tosca, porque no final das contas, e eu vou combater a corrupção. O presidente da República pode fazer muito pouca coisa no curto prazo para combater a corrupção, gente. Qualquer que seja ele. O governador do estado pode fazer muito pouca coisa para combater a corrupção, qualquer que seja ele. O prefeito pode fazer muito pouca coisa para combater a corrupção. Isso como política do governo. Porque assim, não é do espaço dos governos. Né? Por que eu digo isso? Olha, o que o prefeito, o governador e o presidente podem fazer contra a corrupção é sim buscar gente honesta, né? Sim buscar gente correta, sim pensar em estruturas de compliance. A gente está cada vez mais pensando em compliance, tá? Que é a verificação do cumprimento sistemático das normas, como há nas empresas, para dentro do Estado. Tá? Só que as leis são muito complexas no Brasil ainda, então é difícil até montar, esquematizar o compliance. Né? É difícil, a gente não pode nem falar a palavra montar esquema no Brasil quando está falando de política, é o que parece. Esquematizar o compliance. Tá? Estruturar compliance. Mas o termo técnico correto é um esquema, como a gente faz esquema de sala de aula, sabe? É o esquema de compreensão. No Brasil, a gente corrompeu até o uso da palavra esquema. Veja, o problema da corrupção chega no corromper o vocabulário político a tal ponto que não se possa mais falar de política. A gente perde, né, a capacidade de articulação social, política e econômica, porque certos termos estão associados à corrupção. E o uso comum do termo, isso é perda, né, de capital político. Léo, e quando você tem uma lei de licitações, quando você tem várias leis para impedir a corrupção e essas leis chegam ao extremo de impedir que o Estado, aí diz a máquina pública é um monstrengo, porque ela não anda, porque tem muitas leis, muitas amarras. E para que foram colocadas essas amarras? Para combater a corrupção. Veja, é estranho, porque você precisa aumentar o PIB, você precisa desenvolver, as pessoas precisam adquirir os bens da vida, as pessoas precisam de emprego, e muitas vezes as amarras estatais impedem esse avanço por um discurso de combate à corrupção. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de que, por exemplo, a presidente, então presidente Dilma, fez uma coisa que eu considero que não faz sentido do ponto de vista constitucional. Enviou para o Congresso um projeto de lei que dava autonomia quase que plena à Polícia Federal. Isso não faz sentido do ponto de vista... Para que serve uma polícia autônoma? Autônoma de quem? Autonomia de quem? Tudo bem, autonomia administrativa, financeira, tranquilo. Autonomia na hora de fazer o relatório, tranquilo. Agora, uma autonomia como se eles fossem um ente fora da estrutura. Não! A Constituição diz que a polícia a Polícia Judiciária Federal, ela é um ente que responde ao juiz. Isso, Narciso, seria ampliar a aposta que deu errado. A aposta que deu errado em 88 foi fazer um super Ministério Público. Pois é. Vamos fazer um super Ministério Público que criou aquilo que o Fernando Collor depois chamou de Marajás, se fortaleceu demais. Rendimento de juiz, rendimento de promotor, etc. A tal ponto, deixa eu comparar com vocês com o que o Estado brasileiro fez. Né? E o Bresser Pereira não conseguiu desfazer isso porque foi pego numa atrapalhada de entrevista. Uma né? bobagem, o áudio que vazou. Bobagem. Né? Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Imagine que você bateu o carro. Aí sua esposa agora vai dizer, vamos prevenir acidente de carro. Fiz um contrato com o mecânico e o seu carro agora, em situação nenhuma, ultrapassará mais os 40 por hora. E eu garanto que você não vai ter mais acidente. Ela descarrificou o carro. Isso é uma corrupção. Quando você tira do carro a natureza dele, ele não pode mais ir para a BR, porque tem lugares que a velocidade mínima é 50 por hora, ou 55 por hora, ou 60 Máximo. por hora. Mínima, tô falando de mínima. Porque a velocidade mínima no Código Nacional de Trânsito é metade da velocidade máxima se não tiver uma sinalização específica. Ou seja, se a máxima é 120, naquele trecho o mínimo é 60. Se o meu carro não pode passar dos 40, eu nem posso entrar naquela BR. O carro foi descarrificado. O que eu tô querendo dizer pro pessoal do Brasil entender, tá, gente? Se eu transformo um Estado num monstro paralisado, para que, já que ele está paralisado, não haja corrupção,
Eu fui pior do que a corrupção, porque eu paralisei completamente o Estado. Esse foi o grande pecado, né, da antiga lei de licitação, que é a 8666, que os meus professores da Faculdade de Direito diziam assim, 8 é o símbolo do infinito, e 666 vocês já sabem de quem é o símbolo, né? Por que isso? Aquela foi uma lei de licitação pensada para a construção de viaduto, de rodovia, com muita formalidade. E aquilo foi colocado para as pequenas compras do dia a dia do Estado. Então imagine que era impossível para uma prefeitura no interior comprar, sabe, copinho plástico. Isso paralisou tanto que houve a necessidade de se criar uma nova lei de licitação separada, que foi a lei do pregão, que permitiu, né, a esses entes menores, às vezes uma fundação, uma autarquia, uma coisinha pequena, comprar um copo de plástico. Ainda tem um problema. Como ninguém ajuda tecnicamente a fundação na ponta a comprar um copo de plástico, e ela não sabe estudar um copo de plástico, aí vence o mais barato de todos. Aí isso perverte a indústria, porque a indústria faz um copo só para ganhar a licitação. E aí o copo é tão fino que quando você coloca o café quente nele, o café atravessa o copo. E isso aconteceu na prática no Brasil e imperou durante anos. E perde o sentido do seguinte ponto de vista. Eu quero comprar refrigerante. Vamos lá. Eu quero comprar refrigerante. E aí as pessoas gostam de algumas marcas. Umas marcas que estão no imaginário popular. Aí, para a empresa que vende refrigerante conseguir vender o refrigerante, ela vende aquele refrigerante que ninguém na sua casa você nunca comprou. E aí, um refrigerante daquele que ninguém comprou, que é feito em rincões, em indústrias desconhecidas nacionalmente, o que é que faz? Esse refrigerante vale 0,5. Mas as pessoas lá numa reunião e etc. vão tomar o outro refrigerante, vão beber o outro. Aí o que é que ele faz? Não, faça o seguinte, o contrato diz que são 250 refrigerantes daquele que ninguém toma. Então me dê a metade daquele que as pessoas tomam, que está resolvido o contrato. E aí você amarra de um modo tal que não compra o que quer. Eu lembro que o Ministério Público comprou uma certa marca de notebooks, de iPad, como é que chama? Tablet. E houve uma celeuma porque comprou uma determinada marca, mas ele comprou aquele que era possível tecnicamente e que as outras não tinham. Mas a celeuma foi porque comprou aquela determinada marca. Então a coisa está tão amarrada que você não tem a fluidez disso. Mas, Léo, uma pergunta. Por que nós falamos de extrema-direita e extrema-esquerda com relação à política e à corrupção? E a gente... Vamos um pouco dizer o que é essa história de esquerda e direita, extremo, extrema? Tá, vamos lá. Primeiro, esquerda e direita surgiram lá na época da Revolução Francesa, tá? E aí, falando de onde que as pessoas ficavam no parlamento francês naquela época. De onde sentavam. Exato, de onde no sentavam. auditório. Isso. E aí os conservadores estavam à direita e os liberais, que eram os contrários dos conservadores, hoje estão à esquerda. Quando a gente fala no Brasil hoje de liberais e conservadores, parece que tudo isso é direita, né? Mas a definição atual de esquerda e direita não tem nada a ver com ser liberal ou conservador. Bom, o conservador a gente sempre coloca na direita, mas um liberal, ele pode ser um liberal de esquerda ou um liberal de direita. Digamos assim, o liberalismo hoje é entendido como uma medida de grau de intervencionismo estatal. Tem gente da direita que, como por exemplo o próprio presidente Bolsonaro, que é favorável a uma grande presença do Estado na vida nacional. Né? Isso não é o liberalismo econômico. Já o Paulo Guedes, que é o seu ministro da Economia, é a favor de uma menor presença do Estado nas relações econômicas. Acontece que, por exemplo, um liberal clássico jamais ia aceitar que se discutisse se é legal ou não o casamento homossexual. Por quê? Porque isso é uma escolha das pessoas, das religiões, a separação radical entre igreja e Estado, que marcou, por exemplo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, é uma separação radical entre igreja e Estado para que cada um possa escolher sua igreja, né? Então o Estado não se mete em coisas de igreja, não se mete em coisas de religião. Quem define um matrimônio ou casamento é coisa de igreja. O Estado tinha que lidar somente com contratos. Isso é o liberalismo clássico, aplicado na força. O Estado não se mete em questões de religião. Mas aí vem o intervencionismo estatal e diz, não, mas isso aqui é uma questão de ordem pública. E tem um motivo para a questão de ordem pública, que é sobretudo previdenciário e da legislação de sucessões. Porque assim,
Ninguém nunca viveu num Estado 100% liberal, assim como ninguém nunca viveu num Estado 100% comunista. Essas Social. coisas existem separadas, né? Existem separadas no imaginário de sala de aula, didática, gente. No mundo é tudo misturado. Não, exatamente. E quando a gente fala da esquerda, do ponto de vista lá da Revolução Francesa, eram aqueles que fizeram a Revolução. E naqueles que fizeram a Revolução Francesa, tinham aqueles que queriam que a Revolução se aprofundasse mais na intervenção, nos usos das forças estatais contra os entes privados, contra as pessoas que tinham suas próprias estruturas privadas. E tinham aqueles que entendiam que o Estado tinha que se afastar dessas questões e garantir que as pessoas sobrevivessem. E hoje, nós podemos falar assim, de aproximar de uma intervenção estatal para produzir elementos do Estado para um maior crescimento social, para que a sociedade, utilizando-se da força estatal, pudesse receber mais ajuda. Não estou falando de dinheiro, mas ajuda. Tipo, incentivos, bolsas e etc. E quem é de direita entende que o Estado tem que se afastar um pouco mais e deixar que os entes... E aí, vamos lá, tem direita que quer isso, tem direita que é intervencionista. O regime militar de 64, né, foi severamente intervencionista. E foi de direita. Olhe, sempre toda fábrica tinha que ter seu coronel. Então tem uma direita intervencionista, essas coisas que eu quero dizer. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, a palavra liberal é colada no Partido Democrata, que é visto como a esquerda dos Estados Unidos. E conservador é uma palavra colada no Partido Republicano. Trocando em miúdos, esquerda seria quando os grupos políticos, as bandeiras políticas de determinado grupo defendem que é necessário que o Estado intervenha na economia para ajudar as pessoas a adquirir os bens da vida. Uhum. Esse é o sentido mais ontológico e mais usual de esquerda. E direita seria quando as pessoas entendem que o Estado ele tem que intervir na relação social apenas para garantir a regulação da vida social e as pessoas lutem para conquistar os bens da vida. O exemplo de... Mas a regulação social e construir estrada, viaduto... Sim, infraestrutura. Proibir a importação de produtos do estrangeiro, como aconteceu no Brasil. A Dama de Ferro, Margaret Thatcher, perguntada sobre os planos de saúde, ela disse, como eu posso, eu que tenho, pagar o dinheiro, pagar subsídios para que aquela pessoa que não construiu, que não adquiriu, que não estudou, que não tem condições de pagar um plano de saúde, eu não posso pagar por ele. Mas isso, num país europeu que já passou por vários problemas e já cresceu, tem um sentido. Mas num país em desenvolvimento, você simplesmente dizer que morram, não tem um sentido. E aí vem uma máxima que é o seguinte, na hora que o avião começa a cair, todo ateu começa a rezar. Na hora que o avião começa a cair, todo mundo quer uma intervenção do Estado, direita e esquerda. Exatamente. Então esse é o ponto. Na economia tem o tal do Keynes, né? É a hora de ligar o keynesianismo, né? Sim. Até Paulo Guedes é keynesiano quando tem uma crise. Porque, vamos lá, os comunistas defendem, e é isso aí, vamos falar o que o comunismo seria o extremo da esquerda, eles defendem a extinção do Estado. E nisso eles só que tem uma forma. Eles defendem a extinção do Estado de uma maneira etapista. Primeiro vem o socialismo. O socialismo vai desestruturando o Estado capitalista até que ele vá se diminuindo e que não precise mais de Estado. Na prática foi assim? Não foi. O Estado foi se burocratizando de modo tal que o Estado passou a ser a grande religião. E aí, assim, marcado o stalinismo. Né? O Estado passa a ser sinônimo de sociedade. Ou, melhor dizendo, é o contrário. A sociedade passa a ser toda estatizada e a sociedade passa a ser ressignificada para que ela, toda a sociedade, seja o Estado. Né? Então, todo agente social na União Soviética era um agente de Estado. Na Alemanha Oriental era assim também. Né? Eu tive que parar para pensar aqui. Né? Até hoje, os alemães orientais, né, são vistos como pessoas diferentes na Alemanha Ocidental, ou no que era a Alemanha Ocidental, por causa dessa divisão, né? Havia uma maneira de pensar, de educar completamente diferente. E embora Angela Merkel venha da Alemanha Oriental, né, ela
assim, 80% dos políticos alemães hoje são do que era a Alemanha ocidental. E se nós falamos de Alemanha, nós temos que falar a respeito da proposta antes do governo Hitler se instalar, que era a Constituição de Weimar. E o que era que a Constituição de Weimar? A Constituição é um elemento político, jurídico, de uma expressão social e política. E a Constituição dizia o seguinte, é necessário, eu estou falando que estava esse texto, não, estou dizendo, o arcabouço jurídico daquela Constituição, ele tinha o seguinte princípio, é necessário que as pessoas tenham um mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É o mínimo para existir. A partir daqui, é conquista pessoal. Então, os liberais de direita entendem, não, you can, que é o que diz o tio Sam. O tio Sam diz, you can, você pode. Então, se vire e conquiste. Na Constituição de Weimar, que era uma Constituição mais social-democrata, não tinha esse termo ainda, mas nós vamos interpretar assim, dizia, não, é necessário que o Estado garanta o mínimo existencial das pessoas, e isso é o Estado de bem-estar social, que é uma junção entre as políticas ditas socialistas e as políticas ditas plenamente liberais. O Estado garante o mínimo existencial e a partir daqui as pessoas conquistam. E aí, vamos lá, ninguém pode dizer que o Otto von Bismarck era um comunista, era um cara de esquerda. O Otto von Bismarck era alguém que pensava no bem-estar do Estado e do ponto de vista da direita. Sim. E o Otto von Bismarck cria a Previdência Estatal como a gente conhece hoje. Né? Por que ele cria a Previdência? Porque ele pensa que esse é o caminho mais barato, é mais economicamente efetivo para prevenir rebeliões, revoltas e revoluções. Então, a Previdência Social, ou seja, essa cama elástica embaixo do trapezista, que é o cara que está na iniciativa privada, ela funciona como uma proteção não para o trapezista, mas para que o circo todo, para que possa continuar funcionando. Então, a economia é toda construída, né, para a competição. Mas embaixo da competição tem um colchão de ar que é o Estado dizendo aquele que caiu da economia não vai morrer, não vai pesar nos outros, não vai contaminar os outros também. E não vai trazer o elemento de instabilidade política. Ou seja, é justo que as pessoas empobreçam? É. É justo que elas se tornem miseráveis, revoltosas? Talvez fosse, mas não é conveniente. Por que não é conveniente? Porque traz, né, o que em inglês se chama de social unrest, que é o desequilíbrio, é o incômodo social. E esse incômodo social está nas bases das revoluções, né? E esteve nas bases tanto da eleição do governo Lula, quanto da eleição do governo Bolsonaro. Não participaram da eleição do governo Dilma, que foi uma coisa de continuismo, mas elas estavam na base da eleição do governo Lula e estiveram na base da eleição do governo Bolsonaro. E do governo Bolsonaro, vamos dizer, para a gente já estar no final do nosso tempo, o governo Bolsonaro ele entra no rabo de foguete do que é o lavajatismo, de combate à corrupção, e hoje ele se associa ao centro político, mais que tem o nome de centrão, né? O centro político, que é aquele grupo que dá sustentação a governos desde que a política é política e que tem eleições no Congresso no Brasil, mudaram os atores pessoais, mas o centro como ator da política, ele sempre existiu. E ele existiu, o governo Fernando Henrique, para aprovar a emenda da reeleição. Ele existiu no governo Sarney para reestruturar aquelas políticas que eles faziam do plano cruzado. Ele existiu no governo Lula para aprovar as políticas de segurança alimentar e nutricional, as políticas de aumento da renda, e todas aquelas políticas do chamado Bolsa Família. E não podemos esquecer que no governo Lula teve uma reforma previdenciária e que o centro deu sustentação a isso. Então, assim, o Bolsonaro se elege nesse discurso anticorrupção e se abraça, como ele gosta de dizer, amigavelmente, maritalmente com o centrão. A tal expressão, casou de papel passado com o centrão. Casou de papel passado com o centrão. E o centrão, no centrão, estão figuras da política, não estou dizendo as figuras pessoalmente, mas partidos que outrora representaram, por exemplo, não só a Lava Jato, mas o que aconteceu antes, aconteceu com figuras desses partidos que compõem o centrão hoje. Nós estamos falando aqui de mensalão, de vários momentos de
tido como operações de combate à corrupção e atos de corrupção, esses partidos que dão sustentação ao governo Bolsonaro foram os protagonistas. Então ele se agarra com esse partido e agora surge essa, vamos dizer, essa escândalo da Covaxin. O que vai dar isso? Não sabemos ainda, mas existe uma possibilidade que no meio político se está levantando, que é de construir uma segunda via. Não é uma terceira via. Porque quais são as vias que nós temos hoje para a eleição de 2022? Candidato Bolsonaro, candidato Lula. Se falava muito em construir uma terceira via que vença o Bolsonaro e vença o Lula. Mas agora está se construindo em construir uma nova segunda via, que seria... Que aí consideraria que o primeiro candidato das pesquisas é o Lula, então ele seria a primeira via, e a segunda via seria a via da direita. E seria uma via da direita tirando o Bolsonaro, fazendo o impeachment, tira o Bolsonaro, coloca o Mourão por um tempo e aí constrói um nome para ganhar do Lula no âmbito da direita e centro-direita. Aí, gente, anotem, o Brasil realmente não é para principiantes, né? Embora muitas vezes seja até, como é que a gente fala, ingênuo em muita coisa na política. Mas, ó, preste atenção aqui. Estamos falando o seguinte, a esquerda não quer, de jeito nenhum, o impeachment de Bolsonaro. Mas se a direita forçar a barra do impeachment, a esquerda e tem isso que votar. Possível que a direita force a barra do impeachment, a esquerda não consegue votar contra o impeachment, entenderam? Então quem pode promover o impeachment do Bolsonaro hoje no Brasil só é a direita. E a esquerda está refém de um movimento da direita. E essa condição da esquerda de estar refém de um movimento da direita, que vai escolher se põe o Bolsonaro à reeleição ou não, anotem, o Patriotas expulsou o então presidente do partido e isto inviabilizou, pelo menos até agora, a filiação do Bolsonaro ao Patriotas. Até hoje... um presidente da República que não consegue entrar no partido que ele deseja. Olha, se você contar isso para qualquer um, é difícil de acreditar para quem não entende de política. Por que que um presidente da República deseja entrar no partido e o partido não abre espaço para ele? Até hoje, há quase praticamente um ano da eleição, praticamente um ano da eleição, o presidente da República, que é candidato à reeleição, não tem um partido para ser candidato. Nós estamos vivenciando isso. E aí nós vemos essa situação. E qual é a leitura que esse grupo de centro, grupo que envolve empresariado, grupo que envolve mercado, qual é a aposta? A aposta é o seguinte, ver Lula com possibilidade de ganhar no primeiro turno. Então, eles fazem a seguinte leitura, e isso é pesquisa real, eles fazem a seguinte leitura, talvez seja melhor tirar o Bolsonaro agora, a gente não se associar ao bolsonarismo, construir um nome anti-Lula para esvaziar o discurso do Lula de que ele é a esperança para salvar o Brasil desse conjunto de ações do governo que está aí, porque esse é o discurso que o Lula está fazendo, olha, direita, olhe para mim, eu sou a salvação de vocês também. É isso que o Lula está fazendo para cantar a direita e ao centro-direita para permitir que ele seja um bom candidato, não é? Essa é uma terceira carta aos brasileiros, vamos dizer assim. Mas assim, a situação, e eu vou fingir aqui, vamos fingir que eu sou o mercado. O mercado olha tanto para Lula quanto para Bolsonaro com a incapacidade do mundo político brasileiro de inovar e de produzir novas lideranças. Os dois são iguais nisso. Nem Lula, nem Bolsonaro são novas lideranças. Perfeito? E o mercado olha para isso com reservas. É um sistema político incapaz de gerar renovação. E isso é colocado na conta de pensar a bolsa de valores, investimento, etc. Agora, também não adianta uma inovação caída do azul, entendeu? Da profundidade do céu surge alguém desconhecido. Isso já deu errado lá atrás. A gente se lembra do Fernando Collor, né? Isso deu muito errado para o mercado. Política fora da política. Política fora da política, o mercado não entende isso. Que o mercado do Brasil, o mercado do Brasil se profissionalizou durante a democracia, né? A gente tem um mercado financeiro hoje tecnicamente interessante. Esse mercado busca que a política consiga a renovação e ela não tem dado esse sinal de conseguir a renovação. O que é que acontece, portanto, hoje? A gente tem uma política que se demonstra para o mercado incapaz de renovar e o mercado espera algum movimento. Olha, o mercado pode acolher muito bem uma segunda via. Tá havendo um trabalho de CNN, de Globo, etc., para fortalecer trabalhando, inclusive, com os a imagem do Hamilton Mourão. Sim. Para flertar com o que a gente na política brasileira chama de política, de partido dos militares, que obviamente não é um partido, porque eles são proibidos de fazer atividade política enquanto estão na ativa,
né? Mas existe na gíria de Brasília, né, o tal do Partido dos Militares, que não é o partido dos PMs, não. Não é o partido daquele pessoal militar que apoia o Bolsonaro. Não são PMs, não são bombeiros, não são cabos e sargentos, não. Generalato. Estamos falando do generalato. O generalato não é base de sustentação de Bolsonaro. A base de sustentação de Bolsonaro, tá, é até tenente, que é o que o Bolsonaro era, que se transformou em capitão quando teve baixa, né? Então, enfim, que é uma coisa louca da legislação brasileira, que alguém é militar, quando chega ao final da carreira é automaticamente promovido. Em qualquer país decente do mundo, ninguém admitiria que alguém fosse promovido por se aposentar. Não tem mérito. Olha, esse é o pessoal supostamente que defende meritocracia. Tem algum mérito em você se aposentar, Narciso? Não, você sai da ativa, você deixa de ser aquele que está produzindo, não é? E eu não estou falando aqui dos inativos, porque esse nome também não é muito bom. Aquelas pessoas que são inativas, não. O militar não é inativo, ele passa para reserva, porque ele pode ser chamado, né? Sim, e eu estou dizendo assim, mesmo aquele que vai para a inatividade, do ponto de vista do direito previdenciário, eu não gosto desse nome inatividade, porque as pessoas não precisam. Um sistema previdenciário ruim é que só aposenta a pessoa quando ele vai morrer. Uhum. Um sistema previdenciário bem organizado, a pessoa se aposenta num valor razoável, mas que não seja tão o suficiente, e ele continua trabalhando para produzir, para viver bem, porque uma pessoa que vai para plena inatividade é uma pessoa que vai morrer antes. Estou falando do ponto de vista do psicológico mesmo. Mas indo mesmo para o final, gente, é esse o debate. Nós estamos diante de um debate entre deixar Lula ganhar e negociar com Lula para que ele desenvolva políticas daquela direita que não conseguiu desenvolver isso no governo Bolsonaro. Eu estou falando de... se nós tivéssemos, por exemplo, negociado a compra da vacina em novembro do ano passado, muitas empresas teriam lucrado com isso. Licitamente, não estou falando de ilícitos, não. Muitas empresas teriam lucrado, como aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa toda. Ou deixar aí negociar com ele, e isso tem um dedo aí dos Estados Unidos, governo Biden, sentar Fernando Henrique e Lula, nós já tratamos disso aqui. E de um outro lado, fazer uma negociação para criar uma nova segunda via, em que Mourão é pintado melhor e construir um nome até outubro do ano que vem. E esse construído nome, esse nome ser viável para derrotar Lula. Narciso, só para tocar na questão do liberal. Todo mundo fala que os Estados Unidos são um país liberal, né? Mas quando veio a fabricação da vacina, só pode exportar depois que você tiver suprido o meu mercado interno todinho. É a hora do avião cair. Na hora do avião cair, não tem esse que não seja intervencionista. Ele vai rezar, meu Deus, o avião vai cair. Todo mundo vai dizer, meu Deus, até aquele que não reconhece Deus. Então, gente, vamos entender o seguinte. O liberalismo hoje é uma tecla de piloto automático. Enquanto o avião estiver em velocidade de cruzeiro, você ativa o piloto automático e ele vai. Liberalista. Tá? Agora, na hora de pousar, de decolar, ou se houver alguma intercorrência, todo mundo quer a intervenção do piloto. Inclusive o seu Paulo Guedes. Agora, marca de hoje, viu? Hoje está no Poder 360, o Paulo Guedes fazendo uma crítica à época do regime militar, dizendo que... Uma crítica à economia da época. A economia rural da época, dizendo assim, cresceu o agronegócio no Brasil com apoio do regime militar, mas eu falo isso até reclamando, porque aquilo foi baseado, né, na emissão de moeda, na ampliação da base de moeda emitida, né? Quando ele fala na ampliação, ele falou emissão, mas o que ele quer dizer lá é que se emitiu moeda a mais do que o comum, a mais do que o previsto, para gerar aquilo, e isso gerou inflação, né? E aí o presidente veio e ele, que passou a campanha inteira afirmando que não entendia de economia, que a economia era com Paulo Guedes, veio discutir a economia com Paulo Guedes. Veja, o presidente Bolsonaro, primeira vez que eu vejo isso, de público, e respondendo durante um evento, cortando a fala do Paulo Guedes, basicamente, né? Foi na hora dele falar, mas assim, ele cortou os elementos de fala do Paulo Guedes e disse, olha, estou defendendo aqui o regime militar. Para ele, é mais importante defender o regime militar do que defender a autonomia do Paulo Guedes perante o mercado. E com isso ele está falando com o mercado que está calculando se ajuda politicamente. Não estou falando do mercado, esse ente que fica nervoso. Não, eu estou falando dos políticos que circulam por ali, que recebem financiamento daqueles grupos econômicos e tal. É gente identificada com CPF, com local de endereço, tudo.
Então, essas pessoas estão olhando para isso. E quando vê um discurso desse, diz, opa, mas o Paulo Guedes está falando a verdade. E não tem um discurso ideológico se o governo militar foi bom, necessário. Isso é irrelevante na hora que você faz esse cálculo. Efetivamente, os governos militares emitiram moeda. E isso causou inflação. Gente, a maior inflação que o Brasil viveu foi a inflação do período do regime militar. Nós estamos falando do início da década de 80. Claro, isso desagou numa hiperinflação no começo do regime civil, né? E aí, a primeira grande missão nacional do regime civil foi acabar com a inflação. Isso demorou décadas. Que veio terminar com o plano real. Desde quando tem real? Desde quando se debelou a inflação construída no regime militar. Isso é claro na história. E quem cresceu mais do que a inflação no Brasil por causa da inflação? Só uma coisa, Justiça Federal. A Justiça Federal e o Ministério Público Federal cresceram muito naquelas ações de todo mundo sobre planos econômicos. Plano Bessa, Plano Verão, Plano Cruzado, aquilo tudo fez inchar a Justiça Federal. E hoje, como foi tudo por concurso, se baixar a demanda, eles continuam contratados e recebendo aquela coisa na babesca. E isso é um problema que o Collor apontou lá atrás que existia e continua existindo. E que é um problema de Estado. Vem aí reforma, mas reforma respeitando todos os direitos adquiridos. A única reforma que consegue resolver este problema de alterar o mecanismo estatal para criar mais freio do que jamais será preciso, porque se tirou também o acelerador do Estado, então o Estado tem freio de mais e acelerador de menos, então a gente só tem freio, contrapeso e não tem como acelerar. Até para quando você pega um carro e ele está muito pesado, até para você pegar para a esquerda ou para a direita é difícil. Sim. Então o Estado brasileiro está congelado e nada muda direito adquirido a não ser uma nova Constituição. Tem hoje 12 anos e meio que eu falo que a gente precisa de uma nova Constituição no Brasil. Gente, é muito tempo. E ao mesmo tempo eu digo, nós não temos condições de gerar uma nova Constituição ainda. Não. E isso nos condena ao pibinho. Olha a ligação entre política e economia. Como a gente precisa de uma nova política e não tem condições de constituí-la, estamos fadados ao insucesso econômico. Isso é sério, o mercado pensa nisso. Quem é que pode promover uma nova Constituinte? Será que Lula promoveria uma nova Constituinte? Incógnita, provavelmente não. Aí, a tal da segunda via, pode ser que tenha alguma coisa que o mercado, que encante o mercado. Só que a gente não sabe o que é essa segunda via ainda, e esse é o fato político para a gente observar daqui para frente, e como que ela vai falar sobre o tema de hoje, que é o tema da corrupção. É isso, gente. Nós estamos aqui para debater. Aqui não tem assumir posicionamento, mas isso o que nós falamos aqui são coisas real, da política real que está acontecendo nos dias de hoje. Não é? Gente, acho que é isso, né? É isso. Ele é Narciso Fernandes, eu sou Léo Cunha, e junto com vocês nós somos Política nas Redes. Até a próxima.